Amém, amém. Pois bem, eu quero compartilhar com vocês um texto nessa noite que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Nós temos falado sobre essa realidade de uma participação ativa e a forma com que nós olhamos para trás e agradecemos tudo aquilo que Deus tem feito na vida da nossa igreja e através da vida da nossa igreja. E aí, observando essa realidade, nós não temos como fugir de aspectos que envolvem desafios e falam a respeito desses últimos dias que nós vivemos e dos desafios que neles estão implícitos para que possamos buscar ao Senhor e nos posicionar como cristãos. 2 Timóteo, capítulo 3, eu estarei lendo os versículos desse capítulo e você pode acompanhar juntamente comigo, que diz assim: o apóstolo Paulo falando a Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tem aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas Escrituras, que podem trazer-te e tornar-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor, ela é muito clara quanto à realidade dos últimos dias. É bem certo que nos dias de Paulo, a visão que ele tinha já era essa visão dos últimos dias. Talvez uma visão que era a visão que o acompanhava diante de uma geração corrompida, diante de uma geração perversa, fria, dura de coração. Uma geração que evidenciava com força todas essas questões que ele próprio coloca no texto ao qual escreve, guiado e instruído pela palavra, pelo Espírito. E diante disso, nós não temos como olhar para essa carta e ver que essa carta é mais atual do que nunca. Parece que foi escrita nos últimos momentos, nas últimas horas, porque relata de fato muito do que tem acontecido e ocorrido à nossa volta. Basta olharmos para a situação das famílias que estão à nossa volta, nós percebemos lares desestruturados, pessoas que hoje não têm mais o amor devido dentro da família
e até mesmo aqueles vínculos que antes estabeleciam amor, cuidado, afeto, atenção, já não existem mais. É muito comum, por exemplo, observarmos e vermos filhos que não amam como deveriam amar os seus pais. Mas também observarmos uma realidade de pais que não amam e não estão fazendo por onde, como deveriam para com seus filhos. Partindo de momentos que envolvem amor, cuidado, correção. Mas a palavra do Senhor nos diz e nos deixa claro que todos esses fatores são fatores que acompanham os últimos dias. E nós entendemos que nessa lacuna de tempo, entre o momento em que Jesus é assunto aos céus, lá no livro de Atos, até o momento em que ele voltará, nós já estamos dentro desses últimos dias. Nós estamos dentro dessa realidade, que é uma realidade iminente, de que a qualquer hora, a qualquer momento, Jesus Cristo voltará para buscar os seus. E, diante disso, a pergunta que fica é: como nós temos lidado com a vida? Como nós temos lidado com os assuntos que cercam a vida? Porque, de uma forma muito comum, parece que a realidade dos homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, pessoas desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, e tudo mais o que está sendo apresentado, parece que está sendo o comum e não a exceção. E nós temos que tomar o cuidado para não fazer parte dessa ala do comum, mas nós devemos ir por um caminho que mostra o lado diferente, que é o lado aonde Jesus está. E esse lado aonde Jesus está é justamente um lado que vislumbra homens que não são amantes de si mesmo, mas que amam a Deus acima de todas as coisas, que amam a Jesus como seu Salvador. Homens que não são arrogantes, avarentos, mas que lidam com naturalidade com as coisas que vêm às mãos e não fazem dessas coisas deuses para si. Pessoas que, ao invés de serem intemperantes, são pacientes, são reconciliáveis diante de determinados assuntos, procuram a paz ao invés de guerra. Esse é o caminho que o Senhor Jesus ensinou aos seus e deixou a nós nos dias de hoje. Portanto, diante dessa lacuna dos últimos dias que nós estamos vivendo, qual tem sido a nossa posição? Qual tem sido a nossa apresentação? É triste, porém, em muitas igrejas e organizações, já não se fala mais sobre a volta do Senhor Jesus, já não se fala mais sobre o poder da palavra, já não se fala mais sobre pecados, sobre confronto de pecados ocultos do coração. E isso faz com que cada vez mais manifestações, tão somente humanas e chamadas da carne, sejam evidentes, ao invés do fruto do Espírito. O Senhor Jesus, Ele nos chama para observarmos esses últimos dias como o tempo que Ele nos deixa para que possamos nos purificar mais, nos santificar mais, buscar a Sua presença e nos arrepender dos nossos pecados. E todos nós temos motivos para nos purificar mais, nos santificar mais e nos arrependermos dos nossos pecados. O livro de 1 João fala que aquele que diz que não tem pecado está fazendo Deus mentiroso. E só de fazer isso já está pecando. Então, nós, quando olhamos para dentro de nós mesmos, encontramos uma realidade carente e perversa, vazia muitas vezes de sentido. Mas Jesus Cristo é o sentido que foi enviado por Deus para que nossa vida pudesse encontrar sentido. Deus não criou a mim e a você para vivermos como tais que são apresentados como aqueles que fazem tudo de forma contrária àquilo que Deus deixou a nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Certo é que o pecado entrou na humanidade, corrompeu, distanciou-nos do Criador. Mas Jesus foi enviado para que pudéssemos ter vida, pudéssemos ter novamente comunhão com Deus o Pai e pudéssemos encontrar o sentido da nossa vida. Muitos e muitos e muitos hoje buscam encontrar sentido nas coisas, buscam encontrar sentido nas posses, no dinheiro, nos bens. Alguns buscam encontrar sentido nos prazeres que talvez a saúde pode oferecer,
nas condições que o dinheiro pode proporcionar. Mas tudo isso é vazio de sentido. Como diz Salomão no livro de Provérbios, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. As coisas vão e vêm. As coisas não ficarão para sempre. O nosso estado de saúde não será eterno. Chegará o momento em que teremos dores, teremos lutas, precisaremos de medicamentos para que tenhamos condições de prosseguir. As condições de paz nem sempre serão assim, como temos visto. Ainda que no mundo nós só encontramos guerra, mas por vezes dentro da nossa casa, quando nós entramos e fechamos a porta, nós encontramos um ambiente de paz, mas nem sempre essa paz permanece. Às vezes, a guerra está dentro de casa também, e nós precisamos entender e saber lidar com todas essas coisas. Por vezes, a realidade se dá em uma busca por sentido, aonde pessoas, mais ou menos parecido com aqueles que estavam na Torre de Babel, querem construir os seus impérios para chegar até o céu e para de lá dar as ordens e se sentirem grandes e maiorais. Pois bem, nós vimos que a pandemia, ela não deu trégua, seja para ricos ou para pobres, seja para brancos ou negros. A pandemia, ela veio de forma generalizada, aonde nós encontramos, por exemplo, até um dos grandes multimilionários do Banco Safra, foi um dos primeiros que deixou de viver com os seus por conta da Covid, por conta dos efeitos da Covid. Pois bem, o recurso, o dinheiro não pode comprar a paz, não pode comprar o sentido da vida. Mas nós entendemos que há um caminho, nós entendemos que há um meio, e esse meio, ele se reserva em uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando se dirige a Timóteo, ele está alertando Timóteo, tome cuidado. Em primeiro lugar, tome cuidado para não se tornar como os demais estão se portando. Tome cuidado para não ser como um daqueles que estão andando por um caminho de avareza, desobediência, de desafeto, de intemperança, de traição. Mas ao contrário, tome cuidado, esteja atento, esteja alerta. E hoje, diante de massas que fazem manobras na nossa sociedade, por vezes nós estamos diante de uma avalanche, aonde parece que só nos resta a nós aceitar tudo que está acontecendo e nos tornar mais um, parecido com os demais. E o Senhor Jesus, por meio da sua palavra, Ele nos exorta dizendo, tomem cuidado. Tome cuidado para não perder a pureza do seu coração. Tome cuidado para não perder a sua fé. Tome cuidado para não se perder no caminho. Muitos, por uma questão de curiosidade, se perderam no caminho. Muitos, por uma questão de tentar de outra forma e outros meios chegar a Deus, se perderam nesse caminho. E o apóstolo Paulo está dizendo, tome cuidado. Tome cuidado para não ser um com aqueles que estão andando por um caminho de perversidade, porque o fim deles será um fim trágico. E a realidade é essa. Ainda que a aparência possa ser uma aparência de alegria, de prazer, uma aparência de que tudo está bem, nós precisamos entender que às vezes os corações mais infelizes são aqueles que postam as fotos com os maiores sorrisos nas redes sociais. Há um vazio dentro do coração. Essa semana mesmo nós lidamos com uma realidade bem pertinho de casa, um jovem ali na passarela, ali próximo da minha casa, na Teotônio Vilela, se lançou de lá de cima. Uma cena horrível, mas essa cena é a única? Não. É a última? Também não. Mas é algo que demonstra um vazio no coração das pessoas, aonde para elas, diante de uma realidade de tentar amortecer a dor que existe dentro delas, elas tomam decisões como essa. Atentam contra a própria vida, inclusive. Muitos programas têm sido desenvolvidos para trabalhar esse lado emocional, esse lado psicológico, aonde alguns, diante dessas muitas cobranças, diante desses muitos medos que são a cada dia novos diante delas,
não têm mais a expectativa da vida, não conseguem mais olhar com alegria para determinadas situações, não conseguem mais sentir o gosto da comida preferida, não conseguem mais ter alegria em estar no meio das pessoas. São pessoas que estão doentes, são pessoas que precisam de ajuda, que precisam de apoio, que precisam de uma palavra tanto humana e profissional, mas também da presença do Deus que transforma e muda a história dentro dos seus corações. Isso é a realidade a qual Paulo está dizendo a Timóteo: tome cuidado para não se tornar um como aqueles que estão andando por um caminho contrário ao que Deus tem para você. Porque andando por esse caminho, certamente você vai colher muitos espinhos, você vai colher muitas desilusões, você vai colher muitas frustrações que poderão ser revertidas, sim, mas tem alguns que diante da intolerância, da imparcialidade, não dão espaço para que a reversão aconteça e o reencontro com Deus aconteça. Pois bem, o apóstolo Paulo dá essa primeira dica a Timóteo, lembrando daqueles que estão fazendo as coisas erradas e falando: tome cuidado para não se tornar como esses. Mas também é colocado aqui uma palavra de ânimo, uma palavra para que ele possa recordar do caminho que ele trilhou e daquilo tudo que ele já havia ouvido e que fazia todo sentido para a continuidade da sua vida. Os versículos 15 em diante, ou melhor, 14 em diante, diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tem aprendido. A palavra nos mostra que Timóteo, ele foi um filho aonde no seu lar havia uma segregação religiosa. Sua mãe, de uma tendência e inclinação judia, seu pai grego. Então imagine a cabeça desse menino ali no seu crescimento, a mãe falando sobre as realidades da lei, sobre como agradar a Deus e daí por diante, e o pai talvez trazendo filosofias, trazendo histórias, trazendo pensamentos. Então o apóstolo Paulo faz lembrança de tudo aquilo que ele tomou por decisão. E a palavra de Deus mostra de que lado ele ficou. Porque no livro de 1 Timóteo fala que ele aprendeu da sua mãe, ele aprendeu da sua avó, ele seguiu as sagradas letras, e essas sagradas letras trouxe a ele sabedoria. Aquilo que foi ensinado a ele, foi guardado no coração, e foi assim caminhos de vida para a vida desse jovem chamado Timóteo. E o apóstolo Paulo fala: lembre-se de toda a caminhada que você já teve, lembre-se daquilo que você aprendeu, lembre-se dos conselhos que você recebeu, lembre-se de tudo, porque isso vai fazer com que você não seja levado por esses que estão enganando e sendo enganados. Isso fará com que você permaneça no caminho. Isso é muito interessante, porque diante de uma realidade onde nós entendemos que nós estamos num caminho em direção a Jesus Cristo, nós estamos nesse caminho aonde nós não sabemos quando será a nossa travessia nessa linha de chegada. Nós estamos diante de uma realidade aonde a qualquer hora, a qualquer momento, o Senhor pode nos chamar. A qualquer hora, a qualquer momento, alguma coisa pode acontecer. A vida, como diz Tiago, ela é um vapor que aparece e logo vai embora. Você pode estar bem o tanto que for, mas se chegar a sua hora, não tem para onde correr. Então, Paulo, ele diz a Timóteo: olha, fica inteirado, fica atento, lembra, traz a memória, não deixa isso esquecido, não deixa no fundo do baú. Ao contrário, faz prática daquilo que você aprendeu. Faz prática do Evangelho, faz prática da lei, faz prática de tudo aquilo que você entendeu que tem a ver com o caminho que Jesus está propondo a você, e usa disso com sabedoria. Porque até olhando para a lei, há aspectos positivos, aspectos que mostram à pessoa que ela sozinha não conseguirá. Ela precisa de um Salvador, ela precisa de alguém. Então o apóstolo Paulo fala: olha, olhe pelo retrovisor desse veículo que você está sendo dirigido
E lembre-se de tudo que para trás está sendo deixado e que você caminhou e que você aprendeu, e faça uso disso. Por quê? É somente por meio e através do Espírito Santo, através da ação da palavra, que nós poderemos ter os nossos corações limpos e purificados. É somente através da palavra que nós teremos os nossos pecados confrontados. É somente através da palavra que nós teremos, de fato, alguém que falará para nós que nós estamos no caminho errado, que aquele caminho que nós estamos seguindo não é o correto. A palavra do Senhor, ela traz diretrizes quanto ao nosso modo de andar, quanto ao nosso modo de se portar, quanto ao nosso modo de pensar. A palavra de Deus fala como nós devemos nos portar nos nossos relacionamentos, como nós devemos nos portar na sociedade. A palavra de Deus, inclusive, nos dá diretrizes de como podemos ser melhores pais, melhores mães, melhores filhos. Ou seja, a palavra de Deus nos dá muitas diretrizes. E a maior delas é mostrando certamente que nós somos pecadores, precisamos de um Salvador, Jesus Cristo é o Salvador e nele nós temos vida e vida em abundância. Então veja, é somente olhando e fazendo ali um raio-x da nossa vida com a palavra que nós conseguiremos entender se estamos na classe daqueles que estão indo num caminho contrário ao de Deus ou se estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. A balança que vai fazer esse peso e esse julgamento certamente é a palavra de Deus. E muitos se perdem por quê? Porque deixam de lado a palavra. Utilizam a palavra de Deus, utilizam os recursos de Deus como fonte de escape, como fonte de ressaltar emoções, como fonte que acalenta o coração. É tanto que, para muitos, a palavra de Deus, ela perde o seu poder de confronto quando ela justamente toma essa inclinação de que é um livro que fala coisas boas e que eu faço escolhas. Eu leio aquilo que é bom e aquilo que é de confronto eu deixo de lado. Não, a palavra ela é completa, é um único livro. Ela é aquela que corrige, ela é aquela que nos exorta, ela é aquela que nos anima e nos dá condições para que possamos viver nesses últimos dias, não como aqueles que vivem sem esperança, mas vivem com esperança. Bem certo é que, em algum momento, certamente que você estava passando por lutas, dificuldades, aquele versículo, aquela passagem, aquele momento que você teve de devocional, veio a você e você se recordou daquilo, e aquilo trouxe paz, aquilo trouxe acalento ao seu coração. Me lembro que nos dias em que a Laura estava na UTI, recém-nascida, muito pequena, muitas possibilidades, muito medo envolvido naquilo. Eu me lembro que um dia eu saí daquela UTI, sentei numa das cadeiras do corredor e chorei e perguntei a Deus: por que isso, Senhor? Nós fizemos tantos planos, nós pensamos de uma forma diferente e o que eu senti de Deus no meu coração foi simplesmente isso: acalma o seu coração e saiba que eu estou no controle. Eu estou no controle. A partir daquele dia, as lágrimas foram enxugadas, a forma que eu entrava naquele local era de um modo diferente. Nós começamos a ajudar, inclusive, outros pais que estavam numa situação igual à nossa ali, e diante de muitas situações que nós vimos ali, nós pudemos dar uma palavra, um apoio, fazer uma oração, e no dia que nós saímos dali com a Laura, nós, mais do que nunca, tivemos essa certeza: Deus estava no controle desde o começo. Sempre esteve no controle, nada fugiu dele. Mas isso era o quê? Palavra de Deus no coração. Certeza e confiança. Dependência do Espírito Santo. Porque senão, eu poderia, juntamente com outros, e com os irmãos que estavam aqui também orando, crendo, pedindo ao Senhor, irmos por um caminho de desespero. Mas não, nós fomos pelo caminho que trouxe a paz ao nosso coração. Portanto, Paulo, ele diz a Timóteo: olha, tome cuidado, permaneça naquilo que você aprendeu. Eu acredito que nós aqui, por mais curto que seja o nosso tempo de cristãos, nós já ouvimos que Cristo veio ao mundo, Cristo morreu por nós, Cristo ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, está à destra do Pai e voltará para nos buscar. Todos nós já ouvimos isso. E
É nisso que nós precisamos depositar a nossa confiança. É nessa certeza que nós precisamos depositar a nossa confiança. Cristo voltará. As coisas não ficarão do jeito que estão. As injustiças não permanecerão do jeito que estão. Mas para isso é preciso lembrarmos daquilo que fomos ensinados, daquilo que nós aprendemos por meio do contato da palavra e por meio daqueles homens e mulheres que com amor e dedicação nos ensinaram a palavra do Senhor. Paulo faz esse destaque que desde muito cedo, Timóteo, ele teve contato com as Sagradas Escrituras e dela fez proveito para a salvação por meio da fé. Isso é o ápice do encontro entre pecadores com um Deus que salva. É quando nós, por meio da fé, reconhecemos que Cristo Jesus é o nosso Senhor e passamos a viver não mais para nós mesmos, mas vivemos para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. No mundo nós teremos muitas aflições, mas precisamos ter o bom ânimo e a certeza e confiança de que o Senhor está conosco. Passaremos por muitos momentos de tribulação, por muitos momentos em que os últimos dias parecerão pesados demais para nós. Mas precisamos entender que o que está reservado e preparado para nós na eternidade jamais se comparará com as dores que estamos sentindo no tempo presente. É aquela realidade de dores extremas que por vezes sentimos no corpo e quando tomamos um relaxante, aquelas dores vão embora e nós não lembramos mais dela, porque é algo que lembrar de dor é um negócio que não é muito bom. Então nós preferimos nos deleitar numa vida sem dor do que ficar recordando daquele momento de dor. E a palavra de Deus nos mostra que o que nos está preparado, o que nos está reservado é muito maior, é muito melhor do que aquilo que nós estamos vivendo aqui. Cada dia nós viveremos dias mais tensos, dias onde o estresse, a ansiedade, o medo farão cada vez mais parte do nosso convívio. Muitos, sem a esperança do Deus vivo, entrarão em desespero. Mas nós que temos o remédio, a solução, temos o caminho, a verdade e a vida, nós temos que nos lançar nesse caminho e vivê-lo com intensidade. Porque é Jesus que faz com que nós tenhamos forças para vencer a ansiedade. É Jesus que nos dá força para vencer a depressão. É Jesus que nos dá força para vencer o medo de uma vida sem Deus. E nisso tudo nós entendemos e temos, inclusive, a certeza que o Senhor, Ele usa de mecanismo, de recursos, Deus usa de pessoas, Deus dá sabedoria para que cientistas, para que médicos e outros possam dosar remédios na medida certa e aquilo possa fazer bem para a humanidade, para que tenhamos um ponto de equilíbrio para raciocinar, pensar e tomar boas decisões. Mas a verdade é uma só: os dias que vivemos fazem parte dos últimos dias e cada vez mais nós nos depararemos com pessoas sem esperança, sem amor, sem afeição natural, pessoas que andam de modo desordenado, que querem e buscam não a vida, mas a morte, pessoas que não estão interessadas com o amor, mas querem a violência, pessoas que não querem a paz, mas buscam a guerra. O mundo já conseguiu entender e desvendar essa realidade que por trás do mecanismo, da dor, do medo, da opressão, é possível desenvolver uma economia paralela, aonde pessoas que são ricas se tornam mais ricas, aonde pessoas que são pobres ficam mais pobres. Mas nós precisamos entender que a nossa esperança, a nossa forma de ação, de atitude, não pode se restringir ao que o mundo oferece. Mas nós devemos entender que Deus nos oferece vida, Deus nos oferece salvação. E para isso, Ele nos convida a confessar os nossos pecados. O Senhor nos convida a sermos sinceros com Ele. Você pode mentir para um, para outro, mas para Deus você não mente. Você pode esconder dos meus olhos, mas os olhos de Deus estão em todos os lugares. E o Senhor, Ele nos convida nesses dias difíceis a confessarmos os nossos pecados,
a reconhecermos que somos pecadores, que o nosso coração é inclinado para o mal. Jeremias já diz isso, que o coração do homem é enganoso, quem o conhecerá? A medicina pode chegar nas realidades fisiológicas do coração, mas nas realidades espirituais e emocionais não tem como chegar, e Deus chega, Deus sabe, o coração do homem é enganoso. E isso não precisa de muita artimanha, isso não precisa de muito mecanismo. A criança, já nas suas primeiras idades, ela revela o coração enganoso. Ela revela um coração que mente, ela revela um coração que tenta esconder erros, ela revela um coração que tenta desviar o olhar quando está sendo repreendida. É engraçado isso, porque ainda muito pequena a Laura, 10 meses, mas quando nós pegamos ela para dar uma correção no sentido de falar, está errado, não pode bater no óculos do papai, não pode puxar o cabelo da mamãe, ela simplesmente vira o rosto e olha para o outro lado. É interessante isso, né? Mas isso é apenas o reflexo do quê? De um coração que já faz alguns reflexos e manifestações que é enganoso, que é pecador e que precisa de Jesus Cristo. E isso acontece com a gente também, no nosso dia a dia. Por vezes nós tomamos decisões erradas, por vezes nós seguimos por caminhos diferentes, por vezes nós duvidamos, zombamos, brincamos com as coisas de Deus e achamos que está tudo bem. Porém, o Senhor, por meio da palavra, Ele nos mostra que não está tudo bem. E Ele coloca um padrão e um parâmetro de que é necessário nos arrepender dos nossos pecados, nos converter dos nossos maus caminhos, voltarmos a Deus e buscarmos santidade e honra. Jesus Cristo está às portas, meus amados irmãos. Ele em breve voltará. E esse breve é um breve mais breve do que os dias de Paulo. Porque se lá nos dias de Paulo já havia uma expectativa de que isso poderia acontecer a qualquer hora e a qualquer momento, nos nossos dias atuais, nós não podemos desmerecer essa realidade, que aonde nós olhamos, nós vemos sinais muito claros que Jesus está voltando. E a verdade é uma, tem duas formas. A primeira é Jesus voltar, Jesus vir, a trombeta soar, a igreja subir, mas também tem a realidade que você pode ser chamado. A sua senha pode chegar. E aí isso é independente da tua idade, é independente do seu momento, é independente dos seus planos. Então nós precisamos estar preparados. Isso não nos isenta de planejarmos, de sonharmos. Isso faz parte da nossa composição. Precisamos sonhar, precisamos planejar, precisamos colocar na ponta do papel, mas nós não podemos depender daquilo tão somente para viver. A palavra nos apresenta dizendo que o planejar é do homem, mas o realizar é de Deus. Você pode planejar fazer um curso novo, fazer uma nova faculdade, pintar sua casa, construir, comprar um novo carro, trocar, ir além, viajar. Tudo isso é muito bom, mas isso não pode ser o fundamento central aonde nós colocamos Deus de lado e dizemos, está no nosso controle. Ao contrário, nós submetemos tudo a Deus, confiamos a Ele e cremos que Ele é aquele que faz com que a permissão, o querer, venha a ser executado. Assim, uma volta para Deus é necessária, aonde nós, com humildade, arrependimento, coração quebrantado, nós voltamos a Ele e falamos, Senhor, me perdoa por aquilo que eu cometi, me perdoa por esse pecado, me perdoa por esse mau caminho que eu andei, me perdoa por me tornar igual a estes que são colocados nas Sagradas Escrituras, que são os homens desobedientes, os homens ingratos, impiedosos, profanos. E aí nós condenamos e falamos, os impiedosos, o profano, o soberbo, de fato o que resta a eles é a condenação, é a pena, mas por vezes nós estamos fazendo igual. Então, precisamos pedir perdão ao Senhor, porque tudo isso aqui é apenas um reflexo do que o coração pode produzir. E o coração, ele produz ídolos, o coração produz situações, o coração produz desejos insaciáveis. O coração nos leva, inclusive, a criar tramas
que podem fazer com que os nossos desejos sejam atingidos e cumpridos. Então precisamos tomar esse cuidado, porque Deus, Ele é esse que se revela nos últimos dias, e Ele se revela por meio da palavra. E essa palavra, ela é viva, poderosa. O versículo 16 diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para repreender, para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem de Deus, e aí na leitura do homem de Deus, você pode entender que é o homem e a mulher de Deus, seja instruído e perfeitamente instruído para toda boa obra. O Senhor coloca diante de nós um caminho vivo. O Senhor coloca diante de nós novas oportunidades. O Senhor nos dá condições para avançarmos. E nós precisamos de uma bússola. E essa bússola é a palavra de Deus. A palavra que nos confronta, a palavra que nos corrige, a palavra que nos traz paz, a palavra que, como está lá em João capítulo 14, revela Jesus se apresentando e dizendo: a paz esteja com vocês. Deixo-vos a minha paz, não a dou como o mundo a dá. Mas a paz de Deus excede todo e qualquer entendimento, meus amados. A paz de Deus faz com que, mesmo nos dias em que estamos andando pelo vale da sombra da morte, nós nos sentimos seguros. A paz de Deus nos coloca paz no coração e tranquilidade, mesmo nos dias em que os nossos barcos estão prestes a afundar. A paz de Deus faz com que nós tenhamos a confiança, mesmo naquele lugar escuro que talvez estamos, sem saber muito bem para onde ir, de que nós ali não estamos sozinhos. A paz de Deus, ela enche o nosso coração. Você pode estar num local trabalhando e daquele local você ser a única pessoa que vive essa paz. E aquilo vai fazer com que mesmo no ambiente de guerra você tenha paz no seu coração. Li uma biografia certa vez de um soldado americano que na guerra, ele conta que em meio ali as trincheiras e as estratégias de avanço, ele sempre pedia ao Senhor uma coisa, e essa coisa era paz. Ele falava ali na sua biografia, havia momentos em que o ataque do inimigo era incessante, era dia e noite. Muitos dos seus colegas e amigos ele carregava nos ombros, depois de feridos e mortos. Ele conta que em certa vez, em um dos ataques, ele ficou mais de 4 dias numa cova, escondido, aguardando ali passar o momento mais crítico. Mas ele diz que em todos os momentos, Deus trazia paz ao seu coração. E essa paz fazia com que ele tivesse equilíbrio, ele tivesse ali naquele momento, não uma atitude de desespero, mas uma atitude de reconduzir mente e coração àquilo que Deus tinha para ele. Então, veja, mesmo em meio a momentos de guerra, a um trânsito caótico de São Paulo, a vizinhos briguentos, mesmo em meio a um lar que talvez tenha vivido em pé de guerra, o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de viver essa paz. E a palavra de Deus nos traz essa certeza, porque ela é inspirada, ela é proveitosa, ela ensina, ela corrige, ela repreende, ela exorta, ela anima. A palavra de Deus é o bastante. Em tudo isso, fica a nós algo nessa noite que eu acredito que tem muito a ver com uma decisão que precisamos tomar. E essa decisão é, entendendo que nós estamos vivendo nos últimos dias, qual vai ser a nossa posição? Andaremos como aqueles que encontraram a paz de Jesus, ou andaremos como aqueles que não encontraram a paz e vivem em desespero e vivem de uma forma aonde há desobediência, há guerra, há intemperança, há violência, há soberba, há arrogância? Os últimos dias que nós vivemos, como diz o primeiro versículo, serão dias trabalhosos. E nós precisamos trabalhar também, para que não sejamos levados por uma onda contrária. E nisso,
há uma decisão a ser tomada. E essa decisão é: eu vou submeter minha vida a Jesus para que Ele guie, para que Ele me guarde, me proteja, me dê a paz, ou eu vou continuar querendo viver do meu jeito, fazendo da minha forma? Eu vou confessar os meus pecados, ou eu vou continuar fingindo que não tem pecados? Eu vou bater de frente com essa realidade de que existem pecados que talvez se tornaram tão comuns para mim que eu nem sinto mais? Ou eu vou colocar tudo diante do Senhor e pedir perdão? Buscar um caminho diferente, me converter dos meus maus caminhos, ir por um caminho de verdade, de vida, de compromisso. Hoje pela manhã nós terminamos com uma expressão, que no final de tudo, o que de nós será exigido será tão somente fidelidade. E essa fidelidade é a Jesus Cristo nosso Senhor. Não é um sistema corrompido ou a questões humanas, mas é uma fidelidade ao Senhor Jesus. Quando nós somos fiéis a Jesus, certamente seremos fiéis nos nossos relacionamentos. Seremos fiéis no nosso trato com os nossos filhos. Seremos fiéis no nosso trabalho. Seremos fiéis na nossa igreja. Então, o convite nessa noite é um convite de consagração, aonde nossa vida, mais uma vez, é colocada e exposta ao Senhor Jesus. E a Ele nós pedimos perdão. E diante dEle nós nos arrependemos. E diante dEle nós falamos: eu não quero estar do lado que vai contra o Senhor. Eu quero estar do lado que faz parte das ovelhas do Senhor, dos filhos do Senhor, dos servos do Senhor. Eu não quero estar do lado das trevas, eu quero estar do lado da luz. E o Senhor chamou você para isso, para viver como luz, ser luz, como Ele luz é. Então vamos orar ao Senhor nesse momento. E eu queria dar alguns segundos para que você, aí no seu lugar, pudesse refletir sobre sua vida. Eu acredito que ao longo desse tempo, algumas reflexões você já fez. Mas pensar talvez em uma área ou outra que precisa ser colocada diante do Senhor, aonde nessa noite você pedirá ao Senhor perdão, aonde você se arrependerá e pedirá a ajuda dos céus, para que você possa agir de forma contrária. Porque a palavra do Senhor, ela é viva, eficaz, poderosa, e a palavra do Senhor nesta noite, ela nos instruiu, nos corrigiu, nos animou, nos instruiu em toda a verdade. Vamos ter esse tempo com o Senhor? Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Pensa nisso, pensa nessa realidade da sua vida. Faz um inventário rápido dos seus passos, do que você tem feito e coloca diante do Senhor. O Senhor Jesus, Ele é fiel, Ele é aquele que ouve a nossa oração, Ele é aquele Pai que nos ama e que estende um braço para nos amar, para nos corrigir, e Ele espera atitudes tais como essas, aonde nós vamos reconduzir os nossos passos e pedir perdão e nos arrepender e seguir uma vida diferente. Amado Deus e querido Pai, bendito seja o nome santo do Senhor. Obrigado, Deus, nessa noite, pela Tua santa palavra e por destacar a nós que estamos vivendo nesses dias difíceis, nesses últimos dias, aonde cada vez mais atitudes contrárias serão vistas à nossa volta. Ó Pai de amor e bondade, tem misericórdia, nos ajuda. Ó Deus, perdoa o nosso pecado, reconduz os nossos passos, abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir novamente a Tua doce voz. Sensibiliza o nosso coração, não nos deixe viver de qualquer forma como temos vivido. Ao contrário, Senhor Jesus, nós queremos viver na luz, porque na luz o Senhor está. Não há meio termos, é sim ou não, ou seguimos ou não seguimos, ou vivemos ou não vivemos. E nós nessa noite tomamos uma decisão, queremos viver para o Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Nessa noite nós consagramos nossas vidas e pedimos ao Senhor, nos ajuda, para que diante de muitas situações possamos nos portar como filhos amados do Senhor, não como aqueles que querem a morte, a destruição, a guerra, mas aqueles que lutam pela paz, pelo amor,
pela unidade, e que aonde nós estivermos, tudo isso seja visível. Obrigado por falar ao nosso coração. Obrigado por cuidar das nossas famílias. Obrigado por cuidar da nossa igreja. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor nessa noite. Amém.